Alô, amigas, alô, amigos, alô, você. Tudo bem? Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, Reinaldo de Almeida. E hoje, para minha grata satisfação, estarei entrevistando mais uma vez a doutora Núbia Matos. Ela é cirurgiã dentista, com 40 anos de experiência clínica, especialista em periodontia, harmonização orofacial, odontologia hospitalar e odontologia do trabalho. E que estará abordando hoje o tema saúde, estética e longevidade. Boa tarde, doutora Núbia. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Eu gostaria que você cumprimentasse os nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigada, Reinaldo, novamente pelo convite. Sabe que eu adoro vir aqui conversar com vocês. Muito obrigada. Legal. A direção do programa bolou algumas perguntas para que as fizesse a doutora relacionadas ao nosso tema de hoje, ok? Tá ótimo. Esclareça para nossos telespectadores como o sangramento gengival e as infecções bucais afetam o corpo todo e qual a relação que a ciência estabelece entre a periodontite e as doenças graves como o Alzheimer. Por favor. Isso aí é complicado. No caso, há muitos anos que a gente já sabe disso, né? Inclusive por isso que eu escolhi a periodontia como especialidade. Por quê? O corpo tem essa relação sempre com a boca. A boca não pode ser estanque do corpo. E todas as bactérias que circulam na boca também circulam no nosso sangue. Então foi encontrada nas placas mieloides na doença de Alzheimer a bactéria Porphyromonas gingivalis, que é uma das causadoras da periodontite. Então, eles estão agora falando sobre isso, mas isso já é uma coisa antiga, em que várias outras doenças têm a ver com não só com a periodontite, mas também a cárie, outras doenças bucais que levam a problemas sistêmicos, né? Então, a hipertensão, a gente consegue controlar o diabetes com a taxa de glicose de acordo com as bactérias também, porque uma coisa piora a outra, a gente chama de bola de neve. Quando você controla a doença periodontal, que periodonto é todo o tecido que prende, que sustenta o dente ao osso, quando esse periodonto está doente, essas bactérias caem na corrente sanguínea, causando vários outros problemas, várias infecções, artrites. Não sei se vocês já ouviram falar de atletas que antigamente extraíam todos os dentes por conta de infecções, né? Isso era bem comum antigamente. Então isso tudo já foi atestado, mas que agora eles estão divulgando isso, até pela facilidade da internet, né? Então realmente não dá para separar a boca do corpo. Nós somos um só. Perfeito. Doutora, como a saúde bucal e o posicionamento dos dentes influenciam a estética do rosto? Então, o posicionamento dos dentes e toda essa coisa de preenchimento, toxina, né, que no caso chamam de Botox, né? Botox é uma marca, a toxina botulínica, que é a substância que paralisa o músculo. Então, o Botox é um coadjuvante, ele não é um tratamento. Ele ajuda até na paralisia facial, quando a pessoa tem paralisia dos músculos da face de um lado, a gente acaba aplicando mais do lado bom para poder igualar e a pessoa não ficar com o rosto torto, e dar umas aplicadas do lado doente para poder estimular a formação de novos neurônios ali. Então são várias coisas interessantes que a gente esquece, né? Agora tem o caso do Vini Júnior, do jogador da seleção, que fez lá, consertou os dentes, que os dentes eram horríveis, né? E parece que ele fez uma harmonização gigante, mas ele harmonizou a boca. Então a gente não pode passar por uma harmonização facial sem passar pela orofacial, porque é toda a sustentação da face
que vem dos ossos, dos dentes, dos músculos. Então a gente não pode fazer coisa estanque. Por isso que a orofacial a harmonização orofacial é da odontologia. Os outros profissionais, as outras áreas de saúde fazem harmonização facial. Só o cirurgião dentista faz harmonização orofacial, que é essencial, porque como que o cara vai ficar bonito sem dente? Fundamental. Né? Então, tudo parte daí. Né? Então, não dá realmente, como a pergunta anterior do geral, você tem que trabalhar sempre como um todo. Perfeito, perfeito. Doutora Núbia, como os lábios e a correção do sorriso gengival transformam o rosto? E por que a saúde geral é um pré-requisito? Aí. Tá vendo? Tá tudo se encaixando. Então, assim, uma coisa vai complementando, uma pergunta vai complementando a outra, né? A resposta. Então, no caso da correção dos lábios, é que a gente, com o envelhecimento, essa distância da base do nariz até o lábio, a distância aumenta, é do envelhecimento. Então, a gente faz uma cirurgia que chama lip lift, que corta aqui embaixo e puxa o lábio para cima. Eu, inclusive, fiz em mim uma técnica que a gente está desenvolvendo, eu com o colega bucomaxilo, a gente fazer isso com fios para ser menos agressivo. Né? Então, a gente faz essa virada do lábio, né? A gente chama de eversão labial, para poder aumentar esse lábio. E tem pessoas que, quando sorriem, mostram muita gengiva, né? São aqueles dentes curtos, ou então aqueles dentões, muita gengiva. Isso tudo também é uma correção, aí já é intrabucal. Dentro da boca a gente faz essa correção, às vezes aumentando os dentes e muitas vezes diminuindo essa distância dentro da boca da inserção do lábio com a gengiva. Aí a gente diminui esse espaço, aí quando a pessoa sorri, fica aquela coisa mais baixa, então fica mais estético. Porque realmente é muito feio, né, quando você vê muita gengiva, né? Tem o caso da Glória Pires, que fez essa gengiva, tem aquela outra Beth, não sei o que, a filha da Anissete Bruno. Certo. Ela também tinha um sorriso gengival. Aliás, toda a família dela tem sorriso gengival. Né? Então, assim, é interessante, que é realmente uma coisa genética, mas é uma coisa perfeitamente resolvida com a cirurgia. E por que precisa da saúde geral? Porque tudo depende da saúde geral. Porque a gente não pode fazer procedimento num paciente doente. Por exemplo, a harmonização orofacial só se faz com paciente saudável. Pessoas que têm lúpus, têm outras doenças sistêmicas, não podem fazer harmonização grande, né? Coisinhas pequenas até sim. Por quê? Porque a gente depende da resposta do organismo para um excelente resultado. Então, isso tudo é uma coisa que uma coisa vai encaixando na outra. Como eu falei, muitas pessoas querem uma coisa milagrosa. Ah, vou fazer plástica, vou resolver. Não resolve. Por quê? Você tem que fazer plástica, mas você tem que encher num lugarzinho que está faltando. O osso, com a idade, vai reabsorvendo, as cavidades vão aumentando. Com isso, as gorduras vão caindo. O envelhecimento não para. Então, a gente, mesmo que faça plástica hoje, amanhã tem que dar uma corrigidinha. E tem que, depois da plástica, você tem que melhorar, você tem que dar um acabamento, tem que fazer um preenchimentozinho aqui, tem que melhorar a qualidade de pele. Então, isso tudo é feito num conjunto de procedimentos. Deu para entender? Deu, é legal. Lamentavelmente, estamos chegando ao final de nossa entrevista. Eu gostaria que você tecesse as suas considerações finais relacionadas com nossa rápida entrevista de hoje, tá bem? Por favor, pode falar. Então, gostaria, primeiro, novamente, de agradecer a oportunidade de falar um pouco, de esclarecer sobre esse tema tão atual, né, que está vindo à tona toda hora, e poder falar com vocês, agradecer a audiência de vocês e dizer que realmente, assim, eu sou uma cirurgiã dentista apaixonada pela odontologia. Eu trabalho com amor. E tudo que eu faço é para o bem do paciente, visando sempre o bem-estar. Então, se eu achar que
o paciente não está apto, eu encaminho ele para o médico, eu encaminho ele para outro profissional para que ele esteja preparado sistemicamente, com equilíbrio no corpo, para poder se submeter a um tratamento, seja ele dentário, seja ele estético. Por quê? E dentário estético, né? Como eu falei, uma coisa se mistura com outra. Agora, o tratamento periodontal é sempre bem-vindo no auxiliar, no conjunto, para você ajudar ao médico a resolver outras doenças. Eu até escrevi um artigo agora para a Revista Brasileira, para a Academia Brasileira de Odontologia, vai sair publicado, um caso clínico meu de 1988, quando eu estava começando na odontologia, uma paciente hipertensa que me procurou, eu trabalhava numa clínica, e ela veio me procurar por causa de um dente na frente que tinha uma restauração, um buraco, uma cárie gigante. E ela estava com uma infecção enorme e ela não tinha percebido. Mas quando ela falou na sala de espera, eu senti aquele mau cheiro terrível. E eu falei com ela assim, olha, a senhora quer fazer o dente da frente, mas a senhora está com uma infecção gravíssima. A senhora tem que cuidar disso. Não, mas eu não posso pagar, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, então tá, eu vou encaminhar a senhora para a faculdade de odontologia para a senhora fazer com um precinho mais barato. Bom, resumindo, ela voltou, falou, eu gostei tanto da senhora que eu vou pagar. Eu quero fazer o tratamento com a senhora. Eu fiz o tratamento dessa senhora, ela ficou minha amiga, eu fiz tudo, restaurei, coloquei prótese, reabilitei a paciente. E o médico, ela usava 4 tipos de medicamento para baixar a pressão, ela era hipertensa. E ela falou assim, engraçado, o médico não está entendendo por que minha pressão baixou. Aí eu falei, agora eu estou tomando só um medicamento, eu tomava 4. Eu falei, é mesmo? E eu, a partir dali, me liguei, comecei a pesquisar a medicina periodontal. Então, assim, claro que isso já existia, já tinha essa relação, né? Sempre teve, mas ali me despertou para estudar mais esse ponto, né? Agora tem essa coisa do Alzheimer. Então, resumindo, a gente tem que estar sempre com a saúde em dia, não só a saúde bucal, mas também a saúde geral. Tanto na fase de inflamação, de prótese mal adaptada, de articulação temporomandibular, que é outra coisa que dói muito, o sono, tudo isso é um conjunto de coisas que a gente esquece de ver. Então, eu quero elevar a odontologia, mostrar que a odontologia não é só dente. Nós somos uma profissão da área de saúde que, junto com as outras profissões, precisamos melhorar a qualidade de saúde, de vida de toda a população. Muito obrigada. Isso aí é longevidade. É longevidade. Obrigado, amiga. Obrigada. Bem, gente, na esperança que tenha sido de agrado de todos vocês a nossa entrevistada, apesar de ter sido rápido, né, que merecia ser muito mais tempo isso aqui, essa nossa entrevista, desejando a vocês uma grandiosa sexta-feira, um bom final de semana e um beijo no seu coração. Tchau, até semana que vem. Tchau, gente. Muito obrigada, Reinaldo. Obrigado. Mais uma vez. Tchau.